Olá, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Mariana Almeida e esse é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. E o nosso tema de hoje é criando ecossistemas e um super app no Inter. E para isso estamos conectados aqui no telão com o João Vitor Menin, CEO do Inter. Bem-vindo, João Vitor. Muito obrigado pelo convite, gente. Bom dia a todos. É um prazer. E Alexandre Rício, VP do Inter. Bom dia, Alexandre. Bem-vindo também. Bom dia, Mariana. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E aqui ao meu lado, no estúdio, está o Wagner Graminha, sócio da McKinsey em São Paulo. Tudo bem, Wagner? Bom dia. Tudo bem, Mariana. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente. O prazer é todo nosso. Vamos começar? Wagner, é com você. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de ecossistemas e super app hoje, dessa jornada de sucesso do Inter, né? Hoje, ecossistemas acabam surgindo onde, tradicionalmente, tem cadeias de valor que trabalham de forma paralelas e, devido à necessidade do cliente, essas cadeias acabam se consolidando em torno dessas novas necessidades, né? Muito isso baseado em tecnologia. E quando a gente olha, né, para esses ecossistemas, a gente olha que no Brasil, esses 12 ecossistemas distintos que vêm se formando vão poder circular mais de 1 trilhão de receitas até 2030 em suas diversas categorias, né? Quando a gente recorta e começa a falar dos ecossistemas relacionados aos clientes de varejo, e a gente fala aqui de marketplaces B2C, de ecossistemas de mobilidade, de saúde, educação, conteúdo digital, muitos desses famosos no sentido de já estarem no dia a dia do consumidor final, a gente encara esse de B2C, marketplace, de uma forma bastante interessante hoje na nossa conversa, onde o Inter está super bem posicionado e onde tem outras empresas que não são necessariamente instituições financeiras, e isso é bastante interessante como vem mudando, né, essa forma das indústrias estarem se interrelacionando. E o Inter, que a gente olha, desenvolveu esse seu ecossistema, né, aumentando o engajamento, criando uma melhor experiência para o seu cliente, e hoje conta com mais de 14 milhões de clientes, né? Nesse seu marketplace, por exemplo, circula mais de 3 bilhões de reais em vendas brutas, bastante relevante, e em termos de experiência do cliente, atingiu um NPS de 84, que é muito relevante para a indústria. NPS, para quem não sabe, é o Net Promoter Score, que é quanto o cliente está satisfeito, né, com toda essa jornada, com toda a sua experiência, né? E vai de menos 100 a 100, ou seja, 84 é um número bastante representativo. E para criar, né, essa jornada desse super app, foram alguns anos onde os anos mais recentes foram bastante relevantes dessa oferta muito mais ampla. Mas os nossos convidados são muito mais capacitados aqui, tem muito mais contexto para nos ajudar a contar essa história aqui, Mariana. É com você agora. Perfeito, Wagner. Muito obrigada aí por essa introdução. Então vamos começar. João Vitor, como o Wagner falou aí brevemente, o Inter teve um rápido crescimento. Você poderia nos dar um pouquinho mais de detalhes sobre essa trajetória de crescimento? Claro, Mariana e Wagner, vamos lá, vamos bater um papo com vocês para tentar contar aqui de forma resumida como é que foi essa trajetória do Inter, a origem disso tudo, para onde que a gente está hoje, para onde que a gente vai. Eu falo que, como o Wagner bem falou, você vê naquela pizza, naquela parte, você tem algumas instituições financeiras e algumas não financeiras operando esse jogo de marketplace. O Inter veio de um caminho diferente, talvez, do que a maioria. A gente veio do mercado bancário, do mercado de banco digital, e agregamos o marketplace depois. A gente acha que, na nossa concepção, você precisa ter os serviços não financeiros acoplados ao seu app financeiro para que você tenha mais engajamento e mais monetização com seus clientes. E também, importante, fornecer para o seu cliente uma experiência única. A gente acha muito legal, Wagner, que o Inter conseguiu fazer isso, ter os serviços financeiros e não financeiros, vários financeiros e vários não financeiros, tudo num app só. Nós não estamos falando de 2, 3 apps. Então, por isso que a gente fala muito que conseguimos construir aqui no Brasil o primeiro super app para valer. E quando a gente começou há um tempo atrás, havia até um ceticismo de mercado se a gente conseguiria trazer os serviços de marketplace para um ambiente tido como de um banco digital. Será que os clientes bancários acostumados a usar o Inter apenas para serviços financeiros iriam adotar esses serviços não financeiros?
E interessante que a resposta que a gente teve foi muito positiva. A gente saiu de um volume muito pequeno, assim, incipiente mesmo em 2019, fizemos algo como 1 bilhão em 2020 e vamos fazer mais de 3 bilhões de vendas em 2021. Então, a gente comprovou que o cliente realmente estava ávido por esse tipo de serviço, aderiu a esse serviço, gosta, o número de clientes recorrentes tem subido, então não é realmente uma transação que ele faz uma vez só para experimentar. E a gente acha que hoje, mais do que o fato de estar provado, a gente vê como praticamente impossível separar esses dois mundos, né? O mundo do e-commerce e o mundo do sistema do banking, do digital banking, eles caminham juntos. A gente fala que qualquer produto ou serviço que se compre num marketplace, ele acaba passando pelo pagamento e pelo crédito. Então, combinar esses dois mundos é muito importante, a gente acha até que é fundamental, e o Inter saiu na frente nesse movimento, estamos muito satisfeitos com o resultado. Daqui para frente, a gente acha que mais clientes passam a usar, mais produtos, mais serviços serão disponibilizados, de forma que a gente consiga fazer quase que um arranjo fechado, onde os clientes transacionem dentro do nosso app, sem ter que usar o cartão do Inter em outros ambientes. Esse é um pouco da nossa visão. Legal, obrigada. E nesse processo todo que você descreveu, teve também aí uma mudança de nome e de marca. O que está por trás disso? Mariana, acho que é exatamente isso, né? Nossa marca era Banco Inter até mais ou menos um ano e meio atrás. E quando a gente viu que é uma realidade nossa, não só ser Banco Inter, mas ser Inter, plataforma Inter, onde eu faço os meus serviços bancários e os não bancários, a gente optou por reduzir a marca, deixar uma marca mais, vamos dizer assim, mais ampla, mais genérica, mais universal talvez, né? Uma plataforma Inter e não Banco Inter. E essa mudança foi super bem recebida pelos nossos clientes. Então, enfim, acho que acertamos a mão aí nessa mudança de marca, tá? Legal, ótimo. Perfeito. Jô, você acabou falando também dentro desse super app, né, uma maneira de monetizar, engajar a base, né? Agora, como que foi essa trajetória para virar de fato, né, esse ecossistema? Como foi esse processo de decisão? Como foi esse modelo? E como funciona também o pensamento entre PF e PJ, né? Porque você traz para dentro de casa também uma série de empresas, né? Você começa a articular uma série de empresas também. E você, como uma instituição, pode também servir essas empresas, não só o cliente, o PF. Como é que funciona toda essa roda? Com certeza, Wagner. Bom, primeiro, com relação ao processo decisório que você perguntou, a gente tem uma cabeça aqui no Inter que a gente fala muito o seguinte: tudo que a gente acha que é uma call barata da gente comprar, o que é uma call barata? Que se der certo, o resultado é muito positivo, mas que se der errado, o impacto é mínimo, a gente compra, a gente faz. E o Marketplace foi isso. A gente falou assim, poxa, por que não testar? Já temos clientes aqui no nosso app, já temos o pagamento desses clientes, já damos crédito para esses clientes que já compram na rua com os nossos cartões, por que não tentar trazer tudo para dentro do nosso app? Tem uma tecnologia super avançada, então resolvemos comprar essa call barata e isso deu super certo. E aí, indo para a sua segunda pergunta, Wagner, de fato, né, hoje o Inter ainda é visto dentro dessa cadeia como um player atuante na parte da pessoa física, né? No B2C que a gente chama. E a gente sabe que no marketplace você tem o consumidor de um lado e o merchan do outro lado, né? A pessoa que vende o produto ou serviço. E a gente quer caminhar para que a gente consiga ter esses dois lados da cadeia integrados no nosso ecossistema. E qual que foi um passo importante que a gente fez para isso, para começar esse trabalho? Estamos exatamente agora nesse passo inicial. Foi uma parceria estratégica que a gente fez com a Stone. A Stone é uma das principais empresas de meio de pagamento do Brasil e do mundo, super tecnológica, super avançada. Ela adquiriu no passado a Lynx. A Lynx ela tem o catálogo de centenas de milhares de varejistas no Brasil. E com essa parceria estratégica com a Stone, a gente quer trazer esse cardápio, né, esse inventário de produtos dos clientes da Lynx para o super app do Inter. Então, é um processo que não é tão simples, você tem que ter toda a integração tecnológica. Estamos caminhando para isso, então a ideia é que em breve a gente tenha os clientes Inter comprando e também fornecedores, quer dizer, merchants, como a gente chama, que também serão clientes da conta PJ Inter, colocando seus produtos no nosso shopping. E aí, de fato, a gente fecha esse ciclo que cria esse efeito de rede bacana que é conhecido aí todos os marketplaces. Legal.
E, Alexandre, o João ele deu um overview, mas você gostaria de detalhar um pouco mais qual é o processo de decisão para o lançamento de novas verticais de produtos e serviços? Então, cada vez que vocês vão lançar uma vertical, como é que isso é feito? Tá joia. Vamos lá, Mariana. Eu acho que o pano de fundo, ele é muito dentro do contexto que o João Vitor falou, né? Que a gente fala que é a estratégia de comprar calls baratas. Lembrando que o que é uma call, né? A gente paga ali um pequeno valor para poder desenvolver esse produto e isso pode transformar a história do banco. A gente gosta de contar o flagship dessa estratégia é a própria conta digital. Então, ali em 2014, entre 2014 e 2016, nós compramos essa call barata, que era a nossa chance de entrar no varejo bancário digital. Isso deu muito certo. E a partir daí, o que a gente faz no dia a dia, né? A gente avalia nosso ambiente, avalia como é que está o nosso negócio, pensamos na estratégia olhando para frente e vamos tentando inserir novas calls. Então, até é interessante comentar, o João falou um pouco da entrada do marketplace. Mas se a gente andar um ano e meio para trás, a gente começou com recarga do celular. Então, acho que foi nosso primeiro produto não financeiro. Também nos pareceu uma call barata de se comprar. Vários clientes nos pedindo esse produto de recarga. Lançamos produto. Nessa época, para vocês terem uma ideia, a gente tinha ali 100 mil clientes. Por volta de 10% desses clientes usaram o produto recarga no primeiro mês. O que nos incentivou a seguir com essa estratégia, que depois, enfim, outra call no marketplace e por aí vai. Essa é a parte, e eu queria só frisar que essa é uma parte mais estratégica da entrada em novos serviços, em novos mercados. Tem também a implantação de serviços que a gente fala que acabam sendo muito complementares e relativamente óbvios, né? Então, na hora que a gente lança um cartão, a gente pode lançar produtos que são complementares a esse cartão, são relativamente óbvios, e aí a decisão acaba sendo mais tradicional, mais financeira, analisando um racional econômico para a inclusão desse produto dentro do nosso ecossistema. Legal. E, Alexandre, aproveitando, tem um lado não simples, né? Que é toda a criação de capacidades, né? Ou seja, todas que vocês foram construindo ao longo dessa jornada aqui de anos, vocês tiveram que construir, comprar capacidades. Como é que funciona isso para quem está também, como vocês, almejando a construção de um ecossistema, a criação de um ecossistema? Acho que passa muito por pessoas, né? Então, acho que no nosso mercado, a gente é um mercado essencialmente de pessoas, não é uma indústria que a gente precisa ir lá e decidir se a gente vai comprar uma máquina da Alemanha ou uma máquina da China. Então, pessoas, sistemas, pessoas construindo o negócio. Então, acho que a gente teve uma habilidade grande de trazer as pessoas certas para cada vez que a gente ia criando as nossas diversas verticais. Nível de engajamento muito grande. E com isso a gente tem conseguido aí ir aprendendo, tá, Wagner? Eu acho que trazer as pessoas certas, eu diria que é o primeiro acerto, e ter a paciência de desenvolver no negócio, aprendendo, fazendo vários ciclos de melhoria para que a gente ganhe as capacidades e muitas vezes construa os capabilities para poder fazer as diversas entregas. Jornadas vão nos ensinando, vão nos mostrando qual que é o caminho, quais são os próximos passos, e eu acho que a gente tem conseguido entregar. Acho que parte de dados é uma parte onde a gente está focando bastante. A gente sabe que a parte do futuro do nosso negócio está em dados, e acho que o João quer complementar aí um pouco disso, né, João? Não, Alexandre, acho que está bem colocado, acho que é por aí mesmo. Acho que a gente, como você falou aí no final, essa parte de dados ela é fundamental. Acho que trabalhar isso aí de uma maneira inteligente, a gente captura dados com muita recorrência, com muita qualidade, e conectar isso aí, usar um CRM bacana que a gente tem hoje, né? E conectar pelo nosso app, pelo Super App com o cliente, isso permite com que a gente faça a venda de produtos e serviços cada vez de maneira mais inteligente. Então, acho que, de fato, isso é um pouco do ecossistema Inter, né? Quer dizer, muito dados, muita análise de dados, usar isso aí para poder oferecer o produto certo, na hora certa para o cliente. Então, acho que essa é
a vantagem de uma plataforma 100% digital, tecnológica e plugada num app só, com desenvolvimento assim, de microserviços, de TI avançado, baseado em nuvem. Acho que esses são as fortalezas do modelo Inter. Certo. E, João, a gente viu nos últimos anos aí uma explosão, né, de bancos digitais e carteiras digitais que estão surgindo. Como se diferenciar no meio deste mercado que para o cliente é super fácil mudar, né? Isso é rápido. Como é que vocês se diferenciam, então? Mariana, acho que você já até colocou uma segunda parte importante na sua pergunta, né? Quer dizer, é fácil mudar. Né? Então, se é fácil mudar, como é que a gente faz para reter esse cliente? Né? Como engajar? À medida que você tem um produto muito... engajar, reter. Na hora que você tem um produto muito bom, você acaba não só trazendo mais clientes, como segurando o cliente, né? Retendo, engajando o cliente. E eu falo que isso sempre foi a concepção inicial do Inter. Quando a gente entrou nesse movimento, nesse mundo do varejo digital, bancário inicialmente, a gente sempre optou primeiro por ter uma proposta de valor muito boa, muito diferenciada e, consequentemente, a gente teria um crescimento. E não o contrário, vamos crescer a qualquer custo para depois melhorar a oferta do produto. O que isso levou? Levou a gente a ter realmente, como eu te falei, o único super app para valer, eu falo super app mesmo, né, aqui no Brasil, com com vários produtos, uma experiência super completa, uma UX super legal, uma interface super boa também, super cômoda para o cliente. E o que a gente tem visto no meio dessa competição que você citou é que os nossos números de engajamento aumentam. Não só a gente cresce o número de usuários, mas aumenta. E como é que a gente mede isso? O número de pessoas que usam a conta Inter como conta primária, depósito à vista, o valor médio do depósito à vista que as pessoas deixam na nossa conta vem aumentando. O número de produtos que eles usam do nosso super app. Então, isso era 1,5, foi para 2, 2,5, 3, hoje já está em 3,5, quase 4. Então, eu acho que a gente, por estratégia e um pouco por sorte também, né? Às vezes a gente tem sorte, a gente optou pelo desenvolvimento da proposta de valor muito diferenciada e com isso a gente conseguiu aumentar o engajamento e estamos conseguindo reter os nossos clientes, mesmo no ambiente competitivo e concorrido como o que a gente está vivendo hoje. Então, esse é o segredo do sucesso, para não perder cliente e engajar clientes cada vez mais rentáveis. Então, é um pouco disso aí, tá? Ótimo. A gente tem visto, nessa direção, a gente tem visto vários players antigamente de outros segmentos, não bancos, entrarem em serviços financeiros, né? Natural, o varejo tem muito ido nessa direção. Então, a competição pelo cliente, pela carteira do cliente, já não é a mesma de competir com bancos tradicionais. Vou fazer uma pergunta fácil para vocês. Como que é a visão de vocês do futuro do setor bancário? Bom, Wagner, na verdade, eu acho que quando a gente entra nessa questão dos varejistas indo para esse ambiente, eu acho que a gente acaba falando um pouco como a gente fala, do consumer finance, né? Que é um subsegmento aqui da parte bancária. Nesse subsegmento específico do consumer finance, do consumidor, eu vejo que esses dois mundos eles estão cada vez mais se misturando, né? Acho que hoje em dia não dá para dissociar uma coisa da outra. Eu acho que o e-commerce, por exemplo, com o digital banking, eles são coisas únicas praticamente. Porque, como eu falei agora há pouco tempo atrás, toda transação de produtos e serviços, a gente fala que ela morre num pagamento e num crédito. Então, eu estou comprando uma televisão, preciso do pagamento do crédito. Estou comprando uma passagem aérea, preciso do pagamento do crédito. Estou comprando uma comida, preciso do pagamento do crédito. Então, eu acho que esses mundos hoje eles estão cada vez mais conectados, né? Mais, vamos dizer assim, interdependentes. Eu acho que o caminho de trazer os serviços não financeiros para dentro do ecossistema, do ambiente financeiro, ele é um pouco mais fácil do caminho de uma varejista trazer os serviços financeiros para dentro, tá? Então, eu acho que, felizmente, a gente talvez esteja no fluxo melhor para poder integrar esses dois mundos. E talvez por isso a gente tenha tido sucesso até então, até hoje. Então, eu acho isso. Eu acho que essas coisas elas se combinam cada vez mais. Quando a gente sai do consumer finance e vai para a parte de corporate banking, para a parte de investment banking,
eu já acho que é um outro produto, um outro elemento. Acho que nisso aí o setor financeiro e o varejo eles não vão se complementar. Então, do Consumer Finance, eu acho que é um caminho sem volta. E acho que quem não se preparar, seja os varejistas, seja os bancos, acho que vão perder competitividade. Perfeito. E a gente falou aqui de varejo, né? Mas tem outra jornada lá que tem um termo cada vez mais conhecido, que é o Seamless Finance, né? Onde a gente coloca dentro de uma jornada do cliente o uso dos produtos bancários. Por exemplo, eu uso a minha carteira dentro de um aplicativo de mobilidade, né? De um Uber, 99 Táxi, etc, né? Da sua visão, né? Quais são os produtos bancários ali que são mais aptos, né? A se juntarem nessas jornadas também? Tá. Ô Wagner, na verdade, isso é um termo interessante, né? Que cada um fala de um jeito, invisible banking. E é como eu estava falando agora há pouco, né? No final das contas, tudo morre numa transação e num crédito. E eu gosto muito de comparar que o banking, né? Esse banking no dia a dia, ele é igual respirar. Igual quando a gente respira de maneira natural. Quer dizer, ninguém pensa assim, vou levantar, vou lá abrir a porta da sala e até lá vou respirar 3 vezes, 4 vezes. Não, naturalmente você faz aquilo, você tem aquela atitude e você respira para poder conseguir executar. Então eu falo que cada vez mais, eu concordo, a gente vai ter esse invisible banking. Então, quer dizer, você não pensa assim, vou fazer um pagamento e vou consumir um crédito para poder pedir um táxi, um Uber, um 99. Você vai naturalmente consumir ou solicitar o pedido do produto que você quer e aquela camada de banking vai estar por trás. Como é que isso pode acontecer? Você pode tanto estar num outro ambiente, num outro ecossistema provendo esse serviço, e hoje em dia você tem muito dessas APIs que conectam, ou você pode trazer os serviços para dentro do seu ecossistema. Então, eu acho que, sem dúvida, o Invisible Banking vai acontecer, já está acontecendo, mas o que a gente quer que aconteça é que esse Invisible Banking esteja dentro do ecossistema Inter, e não o contrário, não que a gente seja um provedor de API para o mercado de plataformas. Então, sem dúvida, isso é uma tendência, cada vez mais com a tecnologia, com os microserviços, com as APIs, a gente vai ter esses serviços bancários sendo consumidos em frações de segundos, muito rapidamente e de uma maneira bem espalhada em todos os provedores de serviços. Legal. E Wagner, acho que é legal também falar um pouco, né? A gente viu um mercado que, ao longo dos anos, explorou muitos arranjos de pagamentos de cartões para poder começar com esse Invisible Banking. Boletos também, de alguma forma, teve ali dentro como uma forma de pagamento. Agora, realmente impressionante o que a gente está vendo no Pix, né? Que veio... O Pix está completando um ano, já está dentro da nossa vida aí. Parece que tem mais tempo, né? Mas ele vai completar um ano agora em novembro, que foi para o ar. E aí tem alguns pontos interessantes, assim. O Pix, nós no Inter, em 2017, nós lançamos um produto que nós chamamos, né, de Interpag, que era um Pix dentro do nosso arcabouço, era um arranjo fechado. Então, era uma visão nossa do que a gente achava que poderia substituir os meios de pagamentos antigos. De repente veio o Pix e tornou interoperável esse arranjo nosso, né? E vem a terceira fase aí do Open Banking, que vai dar esse próximo passo nesse Seamless Payments que você falou, que é também um negócio bacana. E, assim, para nós, simplesmente impressionante a velocidade de adoção do Pix e o fluxo que isso trouxe de clientes para dentro do Inter e o volume de logins e oportunidade de cross-selling que isso acaba trazendo. Muito bacana ver isso acontecendo. Legal. E pegando o gancho que você falou de vocês terem colocado a visão do Pix antes, tem um lado de gerar inteligência, né? E isso conecta também com o que o João falou sobre dados, né? Ou seja, a fundamental nesse processo todo dentro do teu ecossistema está capturando dados, ter um bom CRM, etc. Mas não basta só ter o dado. Tem que gerar inteligência em cima dele, tem toda a parte do analytics, criar os NBOs, os Next Best Offers, etc. Como é que vocês tratam isso dentro do Inter? Como é que é essa jornada de analytics? Pode falar, o Wagner, a gente tem um time bastante multidisciplinar. Então, tem uma área que cuida de toda a parte de governança de dados e estrutura os dados para consumo num viés de BI.
Tem uma área de modelagem que já foca mais em modelos e como é que a gente coloca esses modelos para poder rodarem de forma automatizada. Então, por exemplo, assim, uma área que a gente já está bem maduro na parte de crédito, na parte de avaliação de crédito, reavaliação de crédito, de consumindo os dados praticamente ao vivo e fazendo ajustes nos limites dos clientes. E a gente está com mais ou menos 50 jornadas automatizadas de vendas, onde a gente também pega esses dados que essa área de governança pegou, estrutura junto com a área de modelagem e coloca numa jornada automatizada, onde a gente vai fazer o cross-selling. Então, no final das contas, como é que a gente se organiza, né? A gente tem diversas áreas que atuam, que se reúnem, vamos colocar assim, numa estrutura de comitê e exploram todas as oportunidades que o ecossistema vai trazendo para a gente. Até quando a gente fala em ecossistema, eu lembro sempre de um relatório que vocês fizeram, se eu não me engano, foi em 2017, que chamava Phoenix Rises. Exato. Que a gente até na época se inspirava um pouco nele para poder mostrar para o mercado o que a gente estava fazendo no Inter, né? Então, naquela época, a gente tinha um banco de nicho local. 2016, 2017, a gente estava começando a ganhar velocidade de crescimento na nossa conta digital. E esse relatório ele falava que você vai ter o banco que quase que a gente poderia emular, que seria um banco, falar um pouco, seria um banco que vai alugar o balanço e alguém vai ter um canal de distribuição que vai levar produto para esse balanço. E você tem o cara que vai para o ecossistema, que foi o caminho que a gente tentou seguir. E o ecossistema, o que ele tem? Ele tem o relacionamento com a ponta final, que é o cliente, e ele tem todos esses dados. Então, acho que a gente se posicionou bem e que o caminho futuro nosso é exatamente amadurecer em todo esse processo de uso desses dados para maximização de valor, tanto para o acionista quanto para o cliente. Perfeito. Legal. E falando então em ecossistema, para criar um ecossistema exige então aí uma coordenação importante, né, com os outros parceiros. Como é que tem sido isso para o Inter, coordenar aí com esses parceiros? Eu acho que aqui é super interessante, né? Em mais ou menos 2019, eu acho que chamaram a gente para poder fazer uma apresentação sobre Open Innovation, né? E aí a gente começou a ver o quanto o Inter trabalhava bem com parceiros e o quanto trabalhar com parceiros permitiu que a gente colocasse tanta coisa de pé de forma tão acelerada, né? Então, a gente soube, dito isso, eu diria que a gente soube muito bem trabalhar com parceiros de forma 360 graus. Então, por que isso, né? Então, quando a gente pensa, vamos colocar o nosso marketplace de pé, a gente tem todo um relacionamento que a gente precisa ter com varejistas, que são os nossos sellers. A gente conseguiu fomentar ótimos relacionamentos com varejistas dos diversos tamanhos, de forma ágil, transparente, e isso funcionou muito bem. Mas, ao mesmo tempo, a gente soube optar por bons parceiros nas outras partes do negócio, que são mais pilares de sustentação. Então, assim, por exemplo, lá em 2016, a gente precisava decidir se a gente ia para fazer um data center próprio ou se a gente já iria para uma tecnologia em nuvem. A gente começou um relacionamento bastante profundo também com a AWS, que hoje é nosso principal provedor de nuvem. E, junto com isso, são outros centenas de relacionamentos que são importantes para o nosso negócio, apesar de, hoje, nós estarmos centrados em desenvolvimento de tecnologia própria. Ao longo do nosso caminho também utilizamos vários fornecedores que viabilizaram, nos dados momentos, time to market. Então, acho que essa orquestração ela é, de fato, essencial para a viabilização do negócio, né? E como você falou, né, Mariana, o ecossistema, ele parte do princípio que você vai ter várias partes ali conectadas e ter bom relacionamento, relações transparentes com todas essas partes é essencial para o sucesso. Legal. Será que o João quer complementar ou podemos passar para a próxima pergunta? Mariana, acho que o Alexandre já falou super bem. Nada a complementar, podemos passar para a próxima. Pegando então o gancho aqui, João, pegando todas essas perguntas, a gente e olhando toda a trajetória de vocês, né?
E comparando, inclusive, com mercados maduros, né? Acho que a trajetória de sucesso, a taxa de sucesso do Inter e mesmo de outros players aqui no Brasil, como no Nubank, não é visto em outras regiões, né? Essa taxa, esse sucesso, né? Qual que é a visão sua visão de por que esse sucesso aqui foi conseguido e o que outras indústrias que podem estar olhando, né, querendo emular essa trajetória de criação de ecossistema poderiam tirar como lições? Tá. O Wagner, isso me faz lembrar do nosso IPO do Inter, que foi em 2018. No material de roadshow tinha um slide que mostrava o porquê que a gente achava que o Brasil era o melhor país para a gente estar, para lançar um banco digital. E eu lembro que a gente tinha alguns elementos, assim, população grande. Aí você fala, poxa, mas outros países também têm população grande. Tecnologia avançada, outros países também têm tecnologia avançada. Aí depois você tinha o seguinte, mercado extremamente concentrado, né? Então aí você já começa a diferenciar um pouco. Depois você vê o seguinte, clientes que aderem muito rapidamente a novas tecnologias. Então a gente vê o Brasil como o número 2 do Facebook, número 2 do Uber, número 1 de não sei o que. Então, enfim. E por último, a gente falava o seguinte, um mercado extremamente avançado tecnologicamente no bancário. O mercado bancário brasileiro sempre foi um dos mais evoluídos do mundo, né? Então, a gente fala para os Estados Unidos, manda cheque até hoje, cheque impresso. Então, quando você combinava todos esses elementos, realmente você tinha aqui no Brasil um ambiente super fértil para proliferar, literalmente, essas novas propostas de valor digitais, disruptivas, onde o cliente, no final das contas, tem uma proposta melhor, com preço melhor. E foi o que aconteceu. Acho que, em função dessa tecnologia bancária que eu falei, talvez o setor financeiro foi o primeiro, foi o que saiu na frente nessa disrupção que a gente viu. Acho que agora, né, até um pouco do que a gente começou no começo do nosso bate-papo, essa questão do e-commerce, do varejo, eu acho que é a segunda onda, uma segunda indústria que começa a se beneficiar disso, e a pandemia veio para poder até capitalizar isso aí. Então, eu acho que aos poucos a gente vai ter nessas indústrias do serviço começando a ir para esse caminho. Então, de fato, acho que o exemplo do que aconteceu no setor financeiro motiva todo mundo, motiva outras indústrias. É o maior setor do Brasil, o maior PIB do Brasil é o setor financeiro. E, por último, eu acho que é espetacular, porque essa contaminação positiva de outros setores, no final das contas, vai trazer para os brasileiros um sistema financeiro melhor, mais barato, melhor, um sistema de educação mais barato, melhor, um sistema de viagem, um sistema de saúde. Então, acho que a derivada disso tudo para o cidadão brasileiro é muito bom, é muito bom. Então, acho que eu diria até que a gente tem muito orgulho de ter participado dessa primeira centelha aqui que catapultou esse movimento no setor financeiro e agora vai catapultando para outras indústrias. No final das contas, o grande beneficiado é o cidadão brasileiro, as famílias brasileiras, as empresas brasileiras. Isso tem uma geração de riqueza, leia-se, né? Uma geração de PIB muito positiva. Então, muito bacana a gente ver isso. Não, que legal. E Wagner, eu acho que é legal complementar também que teve um movimento aqui, que eu acho que a gente viveu isso aqui no Inter, e alguns players do mercado trouxeram isso também, que foi um movimento ousado de entregar para o brasileiro o que ele não pensava ser possível. O que era isso no nosso caso na época? A gente era um banco, então um banco digital, 3 elementos que a gente falava, né? Digital, gratuito e completo. Então, a grande maioria das pessoas do nosso setor, nosso segmento, quando a gente falava o que a gente ia fazer, eles falavam, pô, mas não dá para fazer isso, o custo é muito alto, olha o custo da TED, o mercado está cobrando R$10 por TED. E então a gente teve essa ousadia. Por que a gente teve essa ousadia, né? Negócio que a gente sempre conversava, que o João falava muito, não tem como uma transação bancária não cair de preço. Custo transacional, todos esses custos transacionais tendem a cair. Então, se a gente se antecipa para poder fazer esse movimento e achamos nossa posição, a chance de sucesso vai ser muito grande. Então, a gente ousou e eu acho que o mercado gostou e, enfim, a gente está vendo o que a gente está vendo, né? A gente, de fato, transformou o mercado e o brasileiro hoje tem conforto em saber que ele tem novas opções com uma proposta de valor completamente diferenciada em relação ao que a gente via lá no passado.
Muito legal. E para vocês, como líderes deste processo aí no Inter, o que essa trajetória trouxe para vocês? Bom, Wagner, eu acho que o protagonismo é interessante, porque ele é difícil, porque quando você faz pela primeira vez, você é quem sai na frente, você tem muitos desafios operacionais, regulatórios, de entrar na cabeça do consumidor, provar uma tese, mas, por outro lado, você acaba tendo os benefícios de estar na frente, de repente, parceiros que querem testar coisas novas, querem estar próximo de você, funcionários, os seus executivos que sabem que você está fazendo negócio à frente, querem estar com você. Então, eu acho que esse protagonismo que a gente teve nesse setor, nesse segmento, ele realmente colocou a gente numa posição de destaque e que permitiu com que a gente crescesse muito rapidamente, trouxesse uma base de acionistas, de investidores espetacular. Então, a gente permitiu com que a gente fosse o primeiro banco digital a abrir o capital na B3. A gente pudesse fazer, depois do nosso IPO, como em 2012, a gente pudesse fazer outras 3 ofertas subsequentes, né? O pessoal chama de follow-on, em 2019, 20, 2021. Então, permitiu com que a gente realmente crescesse de uma maneira capitalizada e que a gente pudesse atrair parceiros super competentes e engajados com o nosso propósito. E também pessoas, né? Nossa maior matéria-prima é gente. Então, à medida que uma pessoa de talento quer estar na crista da onda, quer estar onde mais se inova e mais coisas disruptivas são feitas, são programadas, no caso dos devs, né, da computação, eles acabam procurando a gente. Então, o nosso nível de atração de talentos e retenção foi muito forte também. Então, acho que essas são as vantagens aí do protagonismo. Tem um lado difícil, mas tem um lado bom também. Legal, João, obrigado. E para a gente terminar aqui esse bate-papo, você falou muito aí da trajetória, do que passou e também deu umas pinceladas aí sobre o futuro. Mas a gente queria saber se você pode nos contar o que tem pela frente aí para o Inter. Não, Mariana, eu acho que eu falo muito que o pessoal pergunta assim, qual que é o próximo produto que vocês vão lançar? E eu falo assim, gente, agora está ficando mais difícil, porque a gente tem muitos produtos. Então, como eu falo, é um super app mesmo. Então, as pessoas já utilizam o Inter para as mais variadas necessidades do dia a dia delas. Eu acho que agora, para frente, Mariana, mais do que lançar novos produtos, é lógico que sempre vai ter uma coisa ou outra, uma novidade ou outra, um feature ou outro. Mas acho que agora é a nossa questão da globalização. Eu acho que esse é o grande desafio, vamos dizer, do Inter para frente. A gente acabou de anunciar um acordo para comprar uma fintech nos Estados Unidos, a YouSend. Estamos num processo que é público também de fazer uma migração da nossa listagem da B3 também lá para os Estados Unidos, na Nasdaq. Então, isso tudo para mostrar que a gente está realmente pegando um caminho de globalizar essa plataforma nossa. Então, a gente fala que hoje a gente ainda é visto como um super app brasileiro e a gente quer ser visto daqui a alguns anos como um super app global, né? Acho que quando a gente fala global, só para também deixar claro, a gente fala muito mais do mundo ocidental, né? Então, a gente sabe que tem um ambiente, uma cultura toda específica de China, né, de Índia, então a gente está falando mais do mundo ocidental, mas acho que esse é o que está para vir, é o que a gente está trabalhando, Mariana, para poder replicar o sucesso que a gente teve aqui no Brasil em outras nacionalidades, em outras culturas, enfim, e a gente acha que tem sim chance de sucesso, tem sim chance de dar certo, como o Alexandre falou, né, pegar os parceiros que já trabalham bem com a gente, pegar o nosso mindset, que é muito bom, pegar essa infraestrutura tecnológica moderna que a gente tem e replicar isso e tentar, vamos dizer assim, amanhã ter aqui clientes de várias nacionalidades usando o nosso super app. Então, acho que esse é a próxima fronteira nossa. Excelente. Você quer complementar alguma coisa, Wagner? Não, perfeito. Estou ansioso para ver o que vem pela frente. As novidades aí, né, previstas. Então, tá ótimo, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer, então, João e Alexandre por esse bate-papo e agradecer também você, Wagner, por estar aqui conosco. Muito obrigada. Prazer. Muito obrigado, nosso, gente. Foi ótimo bate-papo. Agradecemos o convite.
Prazer foi nosso. E eu queria agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam aí nos últimos minutos nesse McKinsey Talks. E para conhecer a agenda completa do McKinsey Talks, acesse www.mckinseytalks.com. Lá você vai encontrar os episódios anteriores e este de hoje vai estar disponível a partir do início da semana que vem. É isso aí, muito obrigada e até a próxima.